Neste terceiro estudo de caso para o movimento circular uniforme, vamos analisar o movimento de duas polias, né, fixas no centro, girando, uma com um raio de 10 centímetros, R1, e outra um pouco maior, com um raio de 20 centímetros, o dobro, e elas estão presas por uma correia que não desliza, que não estica nem encolhe, né? Uma correia ideal, para garantir que suas velocidades tangenciais, veja bem, sejam iguais. Para garantir que as suas velocidades tangenciais sejam iguais. Então, o movimento está nesse sentido horário, uma frequência angular θ e uma frequência natural, veja bem, de 120 RPM, ou seja, 120 rotações por minuto, que é 120 por 60 segundos, né, de rotação. 120 rotações por 60 segundos, que dá 2 Hz, 2 Hz de rotação. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Primeira pergunta, veja, sabemos que as velocidades tangenciais são iguais. Então, a velocidade na polia 1 é igual à velocidade na polia 2, as tangenciais. Isso a gente já sabe. Isso foi garantido pela escolha da correia, né? Para esse movimento dessa engrenagem, né? Que é uma engrenagem, né? Veja, a pergunta primeira que a gente pode fazer é o seguinte: se as velocidades tangenciais são iguais, será que as velocidades angulares também são? Uma boa pergunta, né? E como é que a gente chega nessa resposta? Vamos ver. A gente pode usar a relação entre as velocidades tangenciais e a velocidade angular. A gente sabe que a velocidade tangencial ela é o raio vezes a velocidade angular. A multiplicação do raio pela velocidade angular. Então, utilizando essas informações aqui, ó, veja, a velocidade tangencial 1 vai ser o raio 1 vezes a velocidade angular 1, que é igual à velocidade tangencial 2, que é o raio 2 vezes a velocidade angular 2. Por essa expressão dá para a gente responder essa pergunta, né? Veja, se os raios são iguais, as velocidades angulares são iguais. Mas nesse caso, não é verdade. Por quê? Porque os raios são diferentes. Ó, um raio é o dobro do outro. Então, como os raios são diferentes, obviamente as velocidades não serão iguais, né? Não serão iguais, as velocidades angulares. Veja que, como esse raio aqui é maior do que este, para compensar a equação, essa velocidade angular tem que ser maior que essa, né? Bom, uma outra pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: será que as frequências naturais são iguais? Será que as frequências naturais são iguais? Continuando aqui, ó, a gente pode responder essa pergunta. Lembrando que a relação entre a frequência angular e a frequência linear é essa daqui, né? Veja, a frequência angular é 2π vezes a frequência natural. Então, substituindo aqui, ó, nós teremos raio 1 aqui, a frequência angular 1 é 2π vezes a frequência natural 1. Isso é igual ao raio 2, desse lado direito. A frequência angular 2 é 2π vezes a frequência natural 2. 2, né? Veja que temos 2π em ambos os lados, eles podem ser simplificados, e aí o resultado final para essa expressão é raio 1 vezes a frequência natural 1 é igual a raio 2 vezes a frequência natural 2. Que é uma expressão bastante similar a essa, né? E a resposta é a mesma, porque se os raios são iguais, as frequências são iguais. Mas se eles são diferentes, como é o caso aqui, então essas frequências são diferentes. Então, neste caso, desse problema, como os raios são diferentes, as frequências também naturais serão diferentes.
Então, tanto as frequências angulares quanto as naturais são diferentes, né? Quando os raios são diferentes, nesse exercício da engrenagem. Agora, como o raio 1 é menor do que o raio 2, então para compensar essa equação, a frequência 1 tem que ser maior do que a frequência 2, ok? E uma pergunta que a gente pode fazer é assim, quais são os valores dessas frequências, né? Veja bem, essa frequência fornecida aqui, ó, foi a frequência da primeira polia. Então, dada a frequência da primeira polia, qual é o valor da frequência da segunda polia? Então, a frequência da segunda polia vai ser o quê? Vai ser a relação entre o raio 1 e o raio 2, multiplicado pela frequência da primeira polia, né? Porque o raio 2 divide aqui, raio 1 pelo raio 2 vezes a frequência da primeira polia dá a frequência da segunda polia. Então, veja bem, quanto que vai valer esse valor? Aqui, ó, nós temos 10 centímetros, aqui 20 centímetros. Então, isso aqui dá 1/2, centímetro simplifica com centímetro, dá 1/2. 1/2 da frequência 1. Então, a metade da frequência 1. A metade da frequência 1, ó, vale 1 Hz. Então, veja bem, a frequência 2, embora com raio maior, é menor do que a frequência 1 com raio menor. Então, raios menores exigem maior frequência, né? E raios maiores exigem menor frequência. Olha que interessante. E as frequências angulares, né? Bom, frequências angulares, agora nós temos essas duas frequências, veja. A frequência angular 1 é 2π vezes a frequência natural 1. Então, 2π vezes 2 aqui dá 4π radiano por segundo, né? Essa é a frequência angular 1. E a frequência angular 2? A frequência angular 2 vai ser 2 vezes π, né? 2π vezes a frequência natural 2. Então vai ficar 2π radianos por segundo. Veja que a frequência angular 2, ela é menor também do que a frequência angular 1, né? Porque o raio 1 é menor do que o raio 2, né? Então, aí está um problema interessante de duas polias acopladas, né, numa engrenagemzinha. Ok? Então, até a próxima.